sua foto sumiu, é porque você foi bloqueado. Vai de novo, fala. Esse sua foto sumiu, você foi bloqueado. Brincadeira, gente. Não é brincadeira não, eu bloqueei mesmo. Fala bem aqui, bem pertinho. Vou falar aqui. Oi, people, eu sou a Priscila Maria, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ei, Pretes, se presente! Ei, Pretes! Pretes, mais conhecido como Airayati, tá tem bom? Canal aqui no YouTube. Também tem um canal aqui que está parado, mas por favor, podem seguir. A Pri vai colocar aqui o meu arroba porque é difícil de soletrar. Então você segue e me acompanha lá que eu vou começar a produzir mais conteúdo sobre vários assuntos, diversidade, espiritualidade. Aí vocês me seguem e já começam a cobrar, comentam lá nos vídeos. Cadê? Eu quero trazer pra cá uma pauta que me chama muita atenção, que é sobre diversidade. E aí, antes da gente começar a falar aí do porquê que eu trouxe, eu vou ler o significado. Diversidade, qualidade daquilo que é diverso, diferente, variado, variedade. Conjunto variado, multiplicidade. Eu vejo algumas pessoas do meu meio que têm filhos também. Que fala sobre a importância de apresentar pessoas diversas, de sempre estar ocupando, frequentando os espaços LGBT, colocar, né, em escolas que tenham crianças pretas, crianças asiáticas, crianças nordestinas, etc. Eu fiquei pensando principalmente sobre como que às vezes o entendimento é superficial. Porque quando se fala, ok, eu quero apresentar meus filhos, minhas filhas para a diversidade, para que ela saiba que existem pessoas pretas, para que ela saiba que existe uma comunidade LGBT. Mas quem são essas pessoas? São essas pessoas LGBTs, pessoas pretas, que fazem parte do seu ciclo social, da sua classe social, que acessa as mesmas coisas que você, óbvio que elas recebem comportamentos e opressões diferentes de você, que é uma pessoa branca que pode estar assistindo ou não, mas é muito importante você estar assistindo esse canal também. Onde que fica essa apresentação de diversidade se você está conhecendo pessoas que frequentam o seu meio? Eu não estou dizendo que não precise conhecer, né? Sim. Não precisa acessar, a gente precisa ter direito à educação, aos locais que a gente quer ir. Mas me parece que é uma realidade escolhida daquela que eu vou acessar e que eu vou apresentar para os meus filhos, né? Existe diversidade dentro dos nossos grupos também. Sim, a gente vive em bolhas, né? Eu acho que eu aprendi isso a partir da racialidade, né? Que mesmo fazendo parte de um mesmo grupo racial, cada um teve a sua vivência, né? A sua trajetória, a sua criação. Então a gente tem bolhas inseridas em outras bolhas. Eu sou uma pessoa preta, trans, você é uma mulher preta, cis. Que história é essa que tu virou uma cis? Quê? Mas aí eu tive uma criação diferente da sua, você teve vivência diferente da minha. Mas o que une a gente é a racialidade. Então, apesar de ter vivências diferentes, as nossas corporeidades, elas são unificadas, né? Enquanto sociedade, enquanto a sociedade nos lê. Mas aí as nossas vivências colocam a gente em percepções diferentes de mundo, né? Infelizmente, nem toda pessoa preta vai ser sua aliada. Porque não é toda pessoa preta que vai ter um letramento racial. Nem toda pessoa trans vai ser aliada de outra pessoa trans, né? Estamos aí vendo pessoas trans que são de extrema direita. Eu acho que a diversidade, a gente está falando sobre a humanidade, né? Porque o ser humano é diverso. Então o ser humano é diferentes cores, diferentes estaturas, enfim, corporeidades. E quando a gente traz esse lugar de querer apresentar a sociedade diversa, sempre parte de um lugar de pessoas brancas querendo... Ai, igual um zoológico, né? Vem conhecer... Olha, Manão! Então é muito da onde quase que os lugares essas pessoas ocupam. Tem um vídeo que até viralizou, não sei se você chegou a ver, que é o relato de pessoas que vivem no Alphaville. Eu acho que é pra um documentário. Viu? E aí, assim, são diálogos que você depois Que eu mesmo... achei que era fake. Não, é super real. É? É real. Tem um relato que eu fiquei, gente, é justamente uma mulher falando que não gosta de vir muito pra São Paulo, como se a favela fosse outro país, né? Porque são cores diferentes, são pessoas diferentes
e ela não se sente segura. Então é justamente você viver dentro de uma bolha, né? E aí quando você interage com pessoas que fogem da sua realidade social, corpórea, visual, é meio que você de fato ir pra um zoológico. E pra além disso, eu acho que mesmo dentro dessas bolhas que já são outras bolhas, né? Talvez você, pessoa preta, cis, você convive com pessoas trans. Você sabe como se comportar, como interagir, como falar. Você coloca essas pessoas num lugar muito distante. Enquanto vivemos em sociedade, a sociedade foi segregada de diversas formas. É o conceito de interseccionalidade, que é onde a gente se encontra, né? Uma pessoa branca, trans, vai te encontrar em uma interseccionalidade. Eu, uma pessoa preta, vou te encontrar em outra interseccionalidade. É super importante a gente entender essas diferenças e entender também, quando a gente fala em minorias, não é porque são menos pessoas, é porque são menos direitos, né? Menos acesso. E que ocupam menos lugares de representatividade, né? De poder. Porque a gente fala, né? Que nós somos pessoas pretas, né? Racializadas, nós ocupamos mais de 50% da população, 54, 53, não me recordo. Porém, quando a gente coloca no lugar de posição, pessoas que estão ali pra ditar regras, poder, que tenham o poder mesmo sobre, é a minoria, que são pessoas brancas. Então, quem tá no poder é a minoria. Eles nos colocam no lugar de minoria a partir dessa perspectiva, né? Ao nosso redor, vocês não estão aqui. Porque individualiza, né? Porque isola. A gente trabalhou durante muito tempo viajando pelo Brasil. A gente participaria de qualquer edição do Big Brother, porque a gente aguentaria qualquer coisa. Até porque a gente ficava o dia inteiro dentro de um ônibus, cada sessão 50 crianças. E aí a gente foi para lugares muito periféricos e também lugares muito específicos, que foram aldeias indígenas, que as crianças ainda não falavam português, né? Sim. Porque o português era o segundo idioma. Bairros quilombolas, comunidades do Rio de Janeiro. Então são realidades completamente diferentes. Aí eu penso, ok, você quer que a sua criança conviva com outras crianças pretas. Essas crianças pretas são quem? São duas crianças pretas que fazem parte da escola cara que o seu filho estuda? Qual é a diversidade? Quando a gente fala de realidade? Quando o amiguinho que tem grana crescer e andar com seu filho, e o seu filho não for parado, mas o seu amiguinho for, ele tá sendo comparado a quem? Porque é o físico, né? O preconceito parte a partir do físico. Então, qual é a realidade que essa pessoa, esse seu filho que cresceu, que é uma criança não negra, não conhece, não compreende, se revolta, mas não resolve? Enquanto for apresentado apenas o que se quer apresentar até onde é confortável, não se resolve. O Brasil é o local que as pessoas admitem que é um país racista, mas quando se pergunta, as pessoas não admitem, as pessoas não falam que são racistas, né? Os mestres dos magos. Eu sou os mestres de uma pomba. Aquela passada chocada, não vi. Aquela mulher não. Gente! Eu tô passada, chocada. Será que a gente consegue voltar? Volta. Fala. Porque você esquece mais rápido que eu. Esqueço, muito fácil. Mas aí sobre essa questão, por exemplo, de crianças, né? Porque essa ideia do não conhecer ou não saber, crianças não saberem como lidar com o diverso, com a diversidade, parte de um lugar de dentro de casa, né? Porque é o óbvio, né? Que crianças não são racistas, crianças não são transfóbicas, crianças não são violentas, criança reproduz o que tem dentro de casa. Quando você escolhe que o seu filho ou sua filha não ocupe esses lugares, você tá fazendo uma escolha consciente que você quer que essa criança não acesse essas pessoas, essas outras realidades. Uma coisa que aconteceu recentemente, não sei se eu comentei com você. Se não comentou, vai comentar agora. Comentar agora. Só entre a gente e vocês. Em primeira mão. Eu mudei pra uma casinha de uma vila, num bairro aqui da Zona Norte de Isso São você Paulo. me contou. Exato. Então são famílias, né? Tem uma família que mora na casa, então a menininha, a Raíssa, e ela tem umas amiguinhas. Da primeira vez que eu já fui visitar a casa, quando eu não ia morar ainda, eu nunca comentei nada, assim, sobre ser uma pessoa trans, nada de pronomes. Quando eu fui, eu acho que a vizinha fez uma leitura e já catou. E aí teve uma vez que ela já me chamou de vizinha. Teve uma vez que eu fui brincar com as meninas, e aí eu falei meu nome, né? Perguntaram, eu não sei se a mãe dela falou pra elas, ou se elas já tiveram essa leitura, mas elas só me chamam de ela. Elas só me chamam no feminino. Mesmo eu com a cara barbada, elas me chamam no feminino. Criança. E aí eu fiquei muito pensando, assim, pra quem não sabe, eu sou uma pessoa não binária, tá? Gênero fluido.
Então aceito tudo. Não, você já se apresentou. Agora chega, vai no canal. Não, Se mas eu quiser não saber preciso- sobre mais, tem que acessar o canal pra saber sobre a Assim, vida. ó, pra mim é um experimento social. Quando eu não estou numa leitura muito lida como feminina, ou quando eu acho que eu estou numa leitura mais masculina. Como isso é muito sobre a leitura do outro, né? Porque crianças veem uma pessoa sem barba, ou com barba e ainda vem uma figura feminina. As crianças de hoje em dia, elas têm total ciência, inteligência sobre como lidar com o diverso e com pessoas trans, por exemplo. Eu tenho uma amiga que também é uma pessoa trans, ela é professora, ela trabalha com ensino infantil. Todos os dias, assim, praticamente, ela dá relatos dos alunos, né? De tratar ela no feminino, de ter a curiosidade, mas a curiosidade no lugar mesmo de curioso, e não de agressivo, né? De exótico. De exótico. O último relato... De aprendizado, de né? aprendizado. Do que quem é aquela pessoa, né? Eu acho que não é sobre crença, sobre ideologia, porque tá tudo bem se a sua família não acredita, talvez, não aceita, até porque quem tem que se aceitar é a pessoa, né? Não é o outro. Mas é educar no ponto de, filho, filha, respeita. A pessoa quer que chame de tal coisa, então chama a pessoa de tal coisa. Por mais que você não concorde, que você... Isso é de berço, né? Isso é de berço, de convivência, porque chega um momento que as crianças vão pra escola e as culturas se chocam, né? Duas coisas que as crianças trocam, germes e cultura, assim, que chegam na escola, né? Então elas voltam contaminadas não só de resfriado, mas também de outra educação. É uma coisa muito chancelada de cunho religioso. A questão do poder, Totalmente, a questão baseada do mito da miscigenação e da heterocisnormatividade, que é em cima de procriação. A gente tá aqui fazendo um recorte sobre diversidade, mas abrange muita coisa, né? Gestação, misoginia, sobre muitas coisas que são ditadas, né, socialmente, em cima de um discurso que é embasado naquilo que não se vê, que se usa a fé e que se usa pra que serve um homem, pra que serve uma mulher. Porque sexualidade e sexo é completamente diferente de gênero. Explica a diferença. Agora é a hora da aula. O sexo tá muito ligado ao biológico, né? Ao macho, fêmea, que é uma coisa que eu sempre me pergunto, que o ser humano, né, é o único ser que visualiza o próprio sexo diferente dos outros, né? Macho e fêmea. Se eu perguntar, o seu cachorro, ele é homem ou mulher? É macho ou fêmea? O sexo, ele tá ligado ao biológico, né? Ao genético, ao cromossômico, ao XXY, intersexuais. Então, quando a gente fala de sexo, né, existe o sexo macho, o sexo fêmea e o sexo intersexo. Que aí são pessoas que têm cromossomicamente, biologicamente, né, a interferência das duas características, né, macho e fêmea. Quando a gente traz de sexualidade, tá ligado à sua orientação sexual. E aí já desmistificando, a orientação sexual não é sobre você orientar uma pessoa a uma coisa, é orientação de direção, né? Se orientar para onde a sua atração física, ela se orienta, se direciona. Uma pessoa que é heterossexual, uma pessoa que a sua atração física se orienta para uma pessoa do sexo oposto, né? Homossexual, do sexo igual, né? Bissexual, aí a gente vai. Bissexual dos dois, pansexual de diversos. Então, tem vários guarda-chuvas que englobam a sexualidade. E aí, o gênero... Falando isso, depois tem uma fofoca pra te contar. Conta. E o gênero é sobre a identidade, sobre como você se identifica. Então, quando a gente fala sobre gênero na sociedade, tá ligado a como a gente se comporta, como a gente se veste, aos nossos deveres a cumprir perante a sociedade e como a gente se enxerga, né? Será que eu falei a coisa certa? A construção a partir daquilo que vão falar pra você. Como você tem que ser homem ou como você tem que ser uma mulher a partir do sexo que você tem, se você é macho ou fêmea. O que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu sou fêmea, eu não vou jogar futebol. Se eu sou macho, eu não vou usar saia. Existe todo um código de vestimenta pra te direcionar aquilo que você deve fazer ou não. Quando a Eira explica, a gente vê a diversidade dentro disso também. Ou seja, são muitas coisas que existem pra gente tentar funilar e colocar e compartimentar dentro de um local que a gente não consegue compreender, mas também que a gente não tenta compreender para tentar resolver como as pessoas podem viver melhor. Exato. E mesmo dentro desse recorte, quando a gente traz pra questão de bolhas, né? Eu posso estar falando também muita coisa errada, né? Eu posso estar me equivocando em algumas coisas. Porque sua realidade é diferente. Porque a minha realidade é de alguém diferente. que pode estar assistindo. Exatamente. Então, assim, é nesse lugar que a gente também toca na questão da diversidade, né? Como é importante a gente se colocar
colocar no lugar de escuta. Eu sou uma pessoa trans não binária de gênero fluido. E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu não me identifico, não me enquadro, não me enxergo enquanto socialmente dito homem, nem mulher. Porém, a forma que eu me expresso, a forma que eu me visto, que eu me comporto, que eu me apresento pro mundo e como as pessoas me leem em sociedade, ela flui. Tem momentos e tem pessoas que vão me enxergar de uma forma mais feminina e vão me tratar no feminino. Tem pessoas que vão me enxergar mais de uma forma masculina. E tem pessoas que já têm um letramento, entendimento maior, vai me enxergar no neutro. Eu, particularmente, das minhas vivências, não me incomoda. E outra, não, tem que saber pra me saber. Se a pessoa vai me tratar em qualquer um desses pronomes ou me ler dessa forma. Mas Desde aí, que não te cerce. desde que não me cerce, exatamente. E aí é uma individualidade minha. Uma outra pessoa vai ter uma outra individualidade. Até no meu processo inicial de transição, teve um momento que eu tive um diálogo assim com outras pessoas que caiu a ficha que a identidade é uma necessidade do outro. Não é uma necessidade nossa se provar enquanto a nossa identidade, quem nós somos. Se a gente traz um recorte pré-colonização, os povos originários aqui tinham a sua vivência, a sua cultura, a sua organização social. Vivia sem regras, né, entre aspas, do dito certo, errado, pecado, isso e aquilo, me provar. Quando o colonizador chega, o homem branco, aí existe essa imposição de eu sou branco, você é o diferente. Existe o meu Deus, existe o seu. Então essa de eu preciso me provar, eu preciso me colocar acerca de você. Então talvez, se a gente vivesse uma sociedade e que não tivesse essa distinção tão grande do diferente, a identidade não seria uma questão, porque você simplesmente existiria. Você seria quem você é. As pessoas trans já existiam nessa realidade, né, de pré-colonização, civilizações antigas, né, as pessoas de 3 sexos, né. E Já tem a tinha história do indígena que... do Tibira. Tibira foi a primeira pessoa que foi de arrasta aqui no nosso país por uma questão de gênero, né. Tibira era uma pessoa originária que já vivia aqui em comunidade, em sociedade nativa e que se identificava enquanto uma pessoa que ia para além do binário, né? Não era nem homem, nem mulher. E dentro do contexto social originário, era uma pessoa aceita. Em muitos contextos mundiais, todas essas pessoas que fugiam da binariedade de gênero, por exemplo, eram colocadas até em posições de espiritualidade, né? A sociedade recorria a elas no lugar de aconselhamento, de proteção, no lugar de divindade. Quando a gente passa a estudar mais espiritualidade, a gente entende, né, que o universo é dual. É uma composição dos 2 gêneros, né? Do masculino e feminino. A gente tem no nosso cérebro a divisão do hemisfério masculino e feminino. O masculino que é ligado à racionalidade, a coisas mais precisas. Que ditaram assim também, Que ditaram assim também. O feminino que é ligado à emoção. Com a chegada do colonizador, que aí já vem todo imbuído de uma questão religiosa, que vê um ser que na cabeça dele, na concepção, era pra ter um papel social masculino, fugindo disso. Então o quê? Isso não pode acontecer. Então, como imposição de lição para os demais, Tibira foi colocado pesado em um canhão e foi pum! E aí, a partir desse momento, o que se instaura numa sociedade nativa, com a imposição do outro, uma construção identitária de que você não pode ser isso. Você pode ser... E dá esse exemplo, porque é muito importante a gente ver que a gente vive de exemplos, né? A gente vive de comportamentos do que a gente, inclusive, não recebe e daquilo que a gente não pode ser, né? Porque o mais importante do que se aceitar é, primeiro, a gente não se negar. Porque o auto-ódio, ele sempre está sendo muito imposto para pessoas de minoria, né? Existe uma estrutura, um trabalho muito bem feito para que a gente queira ser igual e queira alcançar. Então, a gente continua elegendo essas mesmas pessoas. E a mídia tem um papel fundamental em colocar isso, né? Eles se atualizam de uma forma muito refinada. Eles se atualizam no outdoor, na novela, num reality. Então, tem que prestar muita atenção. É muito curioso, né? Quando se escolhe pessoas diferentes da gente pra estar num lugar e a gente torce por essa pessoa, e as pessoas que são iguais a gente, fisicamente iguais a gente, são as problemáticas. E aí a gente torce contra. O poder da mídia é muito importante na hora da identificação, né? Na hora que a gente tá cotidianamente se vendo, cotidianamente se escolhendo ou não. E até nas escolhas dos lugares que a gente vai, né? Quem a gente quer frequentar ou não, né? Eu fui fazer uma especialização, por exemplo, em assessoria de imprensa, e eu já sabia dessa história, né, da origem da família Rockefeller. A família Rockefeller, ela surge, se não me engano, lá no período da Revolução Industrial, uma das primeiras famílias que dão início, né, à assessoria de imprensa. E desde lá, né, eles constroem um monopólio financeiro. Eles que iniciaram essa questão da assessoria de imprensa? E eles são basicamente detentores e donos das grandes redes de comunicação mundiais. Quando você tem um produto, ou alguns produtos,
onde existe uma única pessoa como dona, ou a mesma pessoa como dona, é muito fácil de você manipular. É a mesma coisa de a gente sabe que tem empresas, por exemplo, de cosmético, que são donas, né? Uma companhia de cosmético, mas que são donas de várias marcas. Então, para a grande massa, são empresas concorrentes, mas quem é a dona dessas marcas é uma única pessoa. Essa manipulação de narrativas, né? A gente vai ver uma emissora X falando de uma coisa, uma emissora Y falando de uma mesma coisa, não é aleatório, né? Existe aí uma questão de manipulação de comunicação de massa, né? E aí você pode escolher, inclusive, como usar, né, conceitos como diversidade, proporcionalidade, racialidade, as hashtags, né, como que elas vão ser divulgadas, como elas vão ser colocadas, como elas vão ser geridas, até onde pode se resolver um problema. É um cala-boca? Eu acho que a grande questão, inclusive, é a gente entender que não é porque a gente teve uma conquista que o jogo tá ganho. É óbvio que eu entendo, né, porque é muito cansativo ficar lutando sempre. Sim. Então, às vezes, a gente só quer uma conquista e descansar. A gente só quer, às vezes, também não ter que falar sobre um problema para resolver que não foi causado pela gente. Então, eu entendo, sim, quando a gente vai a passos de formiga, porque a mudança sempre depende muito da pessoa que tá se incomodando e tá sofrendo com aquilo, o que não é certo, tá? Por isso que eu acho super, que a gente iniciou falando como que se apresenta e o que se apresenta e onde se apresenta a diversidade pro seu filho, para você mesma que está se desconstruindo e quer ser aliado, aliada, né, dentro da luta. Mas em que posição também você está na luta? Você está na linha de frente? Você está na sala de comando querendo só mexer ali quem vai para frente, quem não vai? Você está no meio da batalha? Você está em que lugar? Porque tá todo mundo lutando, a gente sabe. Mas quais são as suas posições? Quais narrativas você tá criando e qual lado da história você tá? E quais as narrativas que você tá escutando e deixando ser contadas também, que é o mais importante, exato, né? Exato. E aquela máxima, né, que todas as verdades são meias verdades, né? Não existe verdade absoluta. E sempre se deu o benefício da dúvida. Existe sim. Eu, aqui no meu canal, a verdade absoluta é a minha. Aqui não é... Internet não é terra de ninguém. Aqui a opinião é nossa. A gente tá certo aqui e é do jeito que a gente quer que seja. Deixa. E se quiser comentar, comente, tchau, mas esteja disposto a ouvir. Porque não é porque tá traumatizado que vai vir. Não, eu vou traumatizar também. Aqui, gente, eu respondo comentários. E nem sempre é com joinha feliz, não. Eu respondo hate, sim. Porque se me atacar, eu vou atacar. Pra se despedir? Se você se identificou com esse vídeo, comenta. Se você não se identificou, comenta também, porque a gente já falou de diversidade e você pode ser diferente da gente. Siga a gente nas redes sociais. Adorei ter você por aqui. Eu também adorei. Até o próximo vídeo. Até, vai ter mais vídeo, tá? Vai ter mais. Esse é o primeiro vídeo. De muitos. De muitos. Se gostou... comenta assim, quero mais. Quer sugerir assuntos? Fala pra se inscrever aqui. Se você gostou, se inscreve. Se você não gostou, se inscreve também. Curte, compartilha e encaminha para o coleguinha do lado, pra vizinha, pro inimigo, pro amigo. Segue a Pretes, segue eu também. Gostou da gente? Sugere temas. Por que não? Temas. A gente não tem distinção. Não, a gente gosta de diversidade. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.